Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Henrique e esse aqui é Peregrino. Olha só, hoje eu vou abrir espaço para ver se a gente consegue colocar para frente esse vídeo com a dinâmica especial, com a dinâmica simples, com a dinâmica espetacular, que é a dinâmica natural. Eu vou ler a palavra contigo. Simplesmente ler, tá ok? Para te mostrar que a simples leitura é essencial, já é o suficiente. A simples leitura com a compreensão de coração já é o suficiente. Acontece que a nossa geração não lê a palavra simplesmente, de forma natural e compreende com o coração. Porque se ela fizesse isso, ela seria a geração mais próspera espiritualmente, mais feliz, mais tranquila, mais em paz. Olha só, se quiser me acompanhar, eu vou ler o texto que está em Lucas. Vou começar a ler do capítulo 24 em diante. Está escrito assim: no primeiro dia da semana, muito cedo, vieram ao sepulcro, trazendo os aromas que prepararam e algumas outras mulheres com elas. E acharam que fora retirada pedra do sepulcro. E entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas por isso, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas cheias de medo, abaixaram o rosto para o chão. E os 2 varões lhes disseram: por que buscai entre os mortos o que está vivo? Por que buscai entre os mortos o que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou quando ainda estava na Galiléia, dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos homens pecadores e que seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Porque buscai entre os mortos aquele que vive. Jesus já tinha dito para eles que era necessário assim acontecer e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Continuando, então elas se lembraram de suas palavras. E voltando do sepulcro, referiam todas as palavras, todas as coisas aos 11 e a todos os demais, aos discípulos. Elas voltaram e contaram aquilo que aconteceu aos discípulos. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as demais com elas, que disseram tais coisas aos apóstolos. Mas as palavras delas lhes pareciam como loucura, e não creram nelas. Porém Pedro se levantou e correu ao sepulcro, e, debruçando-se adentro, viu apenas os lençóis de amortalhar, e se foi para casa maravilhado com o que sucedera. Ou seja, os discípulos ouvindo aquelas mulheres falando o que tinha acontecido, que Jesus tinha ressuscitado, e os anjos apareceram a elas, eles ficaram achando que elas estavam loucas. Pedro foi conferiu, e todas as informações que elas disseram bateu. Eles só encontraram aquele lençol que se enrola em gente falecida. E eis que 2 deles iam caminhando no mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém, quase 11 quilômetros, e iam falando entre si de todas aquelas coisas que aconteceram. Sucedeu que, enquanto falavam e discutiam entre si, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos, para que não o conhecessem. Eles não percebiam, não conseguiam perceber que era Jesus que estava acompanhando eles. Ele lhes disse: que discussões são estas que tendes entre vós enquanto caminhais? Eles pararam com o semblante triste, respondendo um deles, que se chamava Cleopas, disse-lhe: tu és o único forasteiro de Jerusalém que não sabe das coisas que
nela aconteceram nesses dias? Ou seja, o que aconteceu foi muito falado, muito repercutido. Então todos em Jerusalém provavelmente sabiam, tinham ouvido o que acontecera com Jesus. Você é o único forasteiro de Jerusalém que não sabe de tudo que sucedera nela esses dias? Então ele lhes disse: que coisas? E eles lhe disseram: de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como o entregaram aos principais sacerdotes, assim como nossos governantes, para ser condenado à morte, e o crucificaram. Mas nós esperávamos que ele era quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que isso aconteceu. E também nos surpreenderam algumas mulheres entre nós, as que de madrugada foram ao sepulcro. E como não acharam o corpo, vieram dizendo que também tiveram visões de anjos, os quais dizem que ele vive. E foram alguns dos nossos ao sepulcro e o acharam tal como as mulheres disseram, mas não ouviram. Ou seja, eles receberam todas aquelas informações, mas ainda estavam meditando, estavam entristecidos, meio desistidos, porque eles esperavam que Jesus ia vir, ia ser um rei, que ia reinar Israel, ia salvar todo o povo de toda a aflição terrena. Eles não entendiam que Jesus veio salvar a gente da aflição espiritual, da aflição da nossa alma, da condenação da nossa alma. Ele veio para nos reconciliar diante de Deus, nosso espírito, nosso coração. Mas eles não entendiam, eles esperavam que Jesus ia reinar fisicamente como um rei, como foi Davi, como foi Salomão e como foi os outros reis. Eles pensaram que seria assim, mas não foi assim, não era assim. Continuando. Então ele lhes disse: ó insensatos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse tais coisas e que entrasse em sua glória? E começando desde Moisés e seguindo por todos os profetas, explicava-lhes o que referia a ele e todas as escrituras. Chegaram à aldeia onde iam, e ele fez com que ia mais longe. Ele parecia seguir em frente e não ia parar com eles. Fez com que ia mais longe. Mas eles o constrangeram dizendo para Jesus, eles disseram assim: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declinou. Entrou, pois, para ficar com eles. E aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partindo lhes deu. Então foram-lhe abertos os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da sua vista. Ou seja, eles tinham vivido com Jesus, eles tinham andado com Jesus, e quando Jesus fez aquele gesto, pegou o pão, partiu e agradeceu a Deus pelo simples pão, o simples gesto que Jesus fez com eles antes de morrer. Fez com eles ali, partiu o pão e agradeceu a Deus. Os olhos deles foram abertos e reconheceram que era Jesus que estava com eles. Isso foi maravilhoso. Aí Jesus desapareceu, porque era o suficiente para eles crer. Bem-aventurado eles, muito felizes foram eles que conheceram Jesus pessoalmente. Isso é a sede que a gente tem aqui. A gente tem essa sede de ter Deus perto da gente, de ver, de falar, de ouvir, de sentir. Essa é a vontade que a gente tem. Mas eu estou aqui, depois de ler essa palavra, eu estou bastante emocionado, estou bastante feliz, estou bastante satisfeito, saciado. Espero que você também esteja. Leia bastante. Veja que a simples leitura é o suficiente para você se alimentar. Não precisa você estar indo em uma igreja, não precisa você estar ouvindo alguém falar. Basta você ler e compreender. Leia com calma, com atenção. Valeu? Isso que eu queria deixar para você. Espero que tenha sido útil. Se gostou, bota um joinha aí. Se achar que vale a pena, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho.
Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima.